Eu levantei o braço, não sei porquê, porque é um áudio. Nossa, eu fiquei bem contidinha aqui também, não levantei. É que tá frio. Tamo de volta então com mais um Dublincast, episódio não sei qual número agora. Dublincast! 11? Tivemos uma cola aqui, Dublincast 11, dessa vez com mais uma... O Liminha, né? Tá assim, fazendo 11 com o dedo Liminha, assim, pra você. Cabalístico, 11. Essa voz que vocês ouvem, vocês se lembram quem é? Quem é? Queimei a largada, né? Já comecei a falar assim antes de apresentar, gente. Mas é a Carol Évia. Oi, gente, prazer. Carol de volta. Sim. Com a gente aqui. Quem mais tá com a gente nesse... Eu tô aqui também. Mas também. Eu tô dividindo o microfone aqui hoje com o Nini. Oi. Eu e a Carol dividindo o microfone na Irlanda e o Nini e Edu dividindo o microfone no Brasil. Tá lindo hoje. Sharing is caring. Exatamente, sharing is caring. Tudo bem. Do que a gente vai falar hoje, Má? A gente vai falar sobre perrengues de viagens. Coisas que aconteceram em nossas viagens. E aquelas histórias que a gente tem um misto de vergonha com muitas risadas ao contar, né? Coisas que podem ser embaraçosas, mas também podem ser muito divertidas. E algumas situações que são muito tensas também, né? Verdadeiros perrengues, assim, no pior sentido da palavra. Mas como diria minha psicóloga, depois vira tudo história pra contar e dar risada. Sempre. E a gente, como a gente gosta de um bom deboche, tudo vira história pra contar e dar risada. É porque só é perrengue quando dá certo no final, porque senão seria uma vida triste. Sempre dá, né? Sempre dá certo no final. A gente tá contando a história porque deu certo. Exato. A gente tá aqui, né, pra contar. Exatamente. É o perrengue que não saiu do perrengue. É um tipo cavona, né? Não tem... Né? É tipo, sei lá, né? Quebrei a perna. Não é um perrengue, é tipo Ainda uma tá de tragédia. boletas, né? Antes de começar, vamos pros nossos recadinhos aqui, né? O que rolou do último episódio, o que o pessoal falou. Você tem os recados aí, Nini? Lembrando pra vocês, o número pra você mandar recado é 353-89-946-0731. Repetindo, 353-89-946-0731. Então vamos lá, primeiro recado. Tem um recado da Cat. Ela mandou uma mensagem sobre o episódio 5, que foi dos idiomas. Ela falou assim: ferrou, se pra eu ser fluente precisar entender piada, eu não sou fluente nem em português, porque sou bem devagar pra entender as piadas. A Cat também pediu mais podcast sobre marketing, Edu, e ela também mandou umas dúvidas que a gente pode responder em um podcast futuro. O Gabriel Feiner mora na Irlanda. Ele mandou um recado também sobre o episódio 10. Ele falou: olá, parabéns pelo episódio, muito esclarecedor. E perguntou se existe alguma forma dele entrar em contato com o pessoal que participou do podcast, que falou sobre investimentos. É só mandar um e-mail pra gente, Gabriel, lá no contato@idublin.com.br, tá bom? A gente faz um intermédio pra você. A gente recebeu também uma mensagem muito fofa da Fabi, que foi voluntária lá no iDublin XP. Ela mandou uma mensagem comentando sobre vários podcasts, na verdade, e principalmente do primeiro. E falou que adorou conhecer a gente. Enfim, é super fofa a Fabi. Beijão pra ela. Teve muito recado aqui, mas os recados com amor, que vale a qualidade do recado. A gente seleciona alguns a gente responde depois por e-mail, quando é uma coisa muito longa. Mas é isso, gente. A gente vai voltar agora pro tema de hoje e é isso, né, Nini? Uma correria aqui de São Paulo, gente. Isso aí. Tchau! Muito que bem. Quem tem a primeira história? Acho que conversa com a visita? A visita conta pra gente? Vamos começar com a visita. Sempre me fazem começar. Vocês são muito visita. sem vergonhas, né? Tá, vamos lá. O que eu vou contar primeiro? Que ela tem uma lista, gente. Uma lista, eu vim preparada, gente. Meu Deus. Eu vou contar o último perrengue de todas as vezes que eu já fiz, que rolou. Mas assim, gente, eu tenho incontinência verbal, eu vou tentar resumir, vou fazer o meu melhor, tá bom? Por favor. 2 horas depois. Mas enfim, minha mãe veio me visitar ano passado, em setembro, e aí a gente foi pra Budapeste, foi pra vários lugares e foi também pra Budapeste, né? E aí, a gente já comprou um voo da Ryanair, que, né, nem tá mais valendo a pena, mas enfim, isso é outro podcast, porque tá atrasando muito. E aí, eu, peguei um lugar pra ficar lá, que paguei até a mais pra ter check-in tarde, só que assim, o voo começou a atrasar, e atrasou 1 hora, e atrasou 2 horas, beleza, pegamos o voo, e eu avisando o menininho lá, assim, olha, peguei check-in tarde, tá bom, a gente vai atrasar. Porque você tinha uma reserva pelo Airbnb, então você tava falando direto com o dono da casa. Não era Airbnb, era Booking, mas era o cara que direto com o dono da casa. Né? E aí, eu avisando ele, ok. Aí, só que cheguei lá em Budapeste, já era, sei lá, 1 da manhã. Uhum. E aí, pra ajudar,
quando a gente chegou pra pegar as malas, tipo, chegamos, beleza, cadê as malas? Tipo, as esteiras paradas. E não era uma esteira, eram todas. Nossa. As esteiras do aeroporto paradas. E aí a gente, ok, né, vamos esperar. E eu avisando o mocinho, estamos aqui, mas estamos atrasados. E ele, ok. Essas esteiras paradas eram depois que chegou ou antes de embarcar? Depois chegou, a gente, graças a Deus, chegamos, aí cadê as malas? As esteiras todas paradas. E aí eu fui perguntar, o cara falou assim, olha, então, tem 2 estagiários cuidando das malas hoje, eles não sabem o que fazer. E, tipo, chegou muito voo ao mesmo tempo e eles estão perdidos. E aí eu assim, misericórdia. E, gente, a gente esperou 1 hora, 2 horas, as pessoas estavam dormindo nos balcões, deitado na esteira, porque não andava. E eu sei que, assim, 1 hora o cara me ligou e falou assim, olha, não posso mais esperar. Já era, tipo, sei lá, 3:30 da manhã. E ele falou, não posso mais esperar, você vai ter que fazer check-in de manhã. Nossa. E aí eu falei assim, como boa taurina, que assim, é paciente, mas a hora que explode chip mesmo, pra todo lado, né? Eu cheguei e falei, olha aqui, queridinho, você vai esperar sim, porque eu paguei o check-in à tarde, você tá sabendo, a culpa não é minha, você acha o quê? Que eu não preferia estar lá? Dormindo, na minha cama limpinha? Você vai esperar sim, você vai deixar 2 mulheres na rua sozinhas à noite, num país que a gente nem fala a língua. Em Budapeste. Né? Em Budapeste, eu falei, não, você vai esperar sim, ok? Tchau. E desliguei. Olha isso. Bem empoderada. Pepecuda. Bem pepecuda. E a minha mãe até ficou olhando pra mim com os olhos arregalados desse tamanho, assim, tipo, uau. É que eu falo, nessas horas o inglês fica muito fluente, né? Nossa. Meu, demais, cara. Você sabe que você está fluente depois da sua primeira briga, é muito verdade. E aí eu sei que, a sorte foi que a hora que eu desliguei, eu falei, ok, você vai esperar sim, passar bem. Desliguei, a esteira rodou. Tipo, a Gilda agora falou, ok, querida, já passou por muito perrengue por hoje, vamos lá. E aí, beleza, a gente pegou um táxi, e eu fiquei até com dor de estômago no táxi. Tipo, imagino. Com raiva, assim, de tipo, puta que pariu, que nervoso. Raiva da Ryanair, raiva do aeroporto, não teve nada a ver com a Ryanair. Mas enfim, chegamos bem, tipo, tardíssimo, o menino com cara de cachorrinho. Ai, desculpa, que eu queria dormir. Eu, ok, também quero dormir, tchau. Né, vamos dormir. E ficou tudo bem, eu amo Budapeste, é uma das minhas cidades preferidas ever, assim. Só não ama a Ryanair. Não, a Ryanair, gente, eu já estou por aqui, mas isso é história pra hoje. A Ryanair, vamos combinar, é um caso à parte de toda hora ter um perrezinho. É pra mala que não cabe, é um cara chato no check-in, é alguma coisa que não falou, atrasa. Nossa. Mas assim, gente, sempre atrasa, isso é muito ruim. Quando você já vai viajar tarde, já é uma dica pras pessoas já. Se você sabe que você vai já meio que chegar tarde no lugar, já não compra a Ryanair. Porque, tipo, vai atrasar e você pode perder check-in, essas coisas. Imagina passar a noite. Tipo, não, gente, não existe na rua, isso. não tem como, né? E você vai pra um aeroporto alternativo bem longe. Tem isso também. Você não tá facilmente perto. Em Budapeste eu acho que nem tinha outro, né? Mas enfim. Que perrengue, hein? É isso, gente. Mas foi aí que a Marizinha aprendeu a te olhar e falar, essa minha filha é pepecuda. Foi Sabe mesmo. se virar. Eu e a Carol, também vamos explicar que a gente fala pepecuda porque a gente acha que pausuda é muito sexista. A gente sempre falou pausudo, mas a gente chegou à conclusão que é sexista, então pepecuda. Pepecuda é o que a gente fala. É isso aí. Hashtag pepecuda. Inclusive, falar pôr o pau na mesa é muito machista. Põe o pau na mesa é muito Bate sexista. Bate a pepeca na mesa. Exato. Tudo bem. Bate a pepeca na mesa. Vai ser o próximo funk. Bate a pepeca na mesa. Bate a pepeca na mesa. Bate. Tem que ser com sotaque carioca. Ia fazer sucesso aqui, hein? Não é? Vamos lançar nossa carreira. Amiga, a gente já tá com o microfone aqui, é só gravar. Quem é o próximo perrengue, gente? Mas, falando em viagem, o meu primeiro perrengue foi quando... A primeira viagem que a gente fez de ano novo, de Natal, na verdade. Nossa, a primeira faz tempo, foi em 2000 e 1890. Né? 1800. 2008 pra 2009. Edu chegou aqui e carpiu um lote, porque era só mato. É isso. Fui lá pra República Tcheca, pra Praga. Nossa senhora. Que também é sensacional. A gente adora Praga. Mas naquela época lá, sem inglês ruim e sem grana nenhuma, que era estudante e tal. E era muito frio, muito frio. E aí tava aí um amigo meu, que eu não vou citar o nome, mas se ele estiver ouvindo, ele vai saber que é ele, porque não tem outra pessoa que tava comigo. E aí a gente tava num hostel bebendo. Eu acho que não sei quem é, mas ok. 2 amigos solteiros no fim de ano, a gente falou, peraí, vamos, tomar um negócio aí com as meninas no hostel. E ele não tava acostumado a tomar, ele não sabia que era álcool. Então ele tomou, tipo, 2 copinhos de vodka, ficou maluco, igual o Batman. E aí saímos pra rua, pra festa. Meu Deus. Juro pra vocês, a gente saiu nessa festa, tinha aquelas praças com festa rolando e tal. Tipo interior, né? Tipo interior. De repente ele tá caído e eu tava muito maluco, eu não entendi direito. Ele tava caído e aí uma ambulância pegou ele e jogou ele pra dentro da ambulância. Assim, eu não tive... A minha memória não lembra de ele ter caído, alguém levantar ele e falar, você está bem? Ele falar não,
corpo na ambulância. Eu acho que ele simplesmente caiu e puxaram ele pra ambulância. Não. E aí, nessa, eu fui entrar, o cara falou alguma coisa em tcheco, eu não entendi, e fechou a porta. E eu falei, caralho, onde você vai? Aí ele, hospital, não sei o quê. Aí eu falei, mas eu preciso entrar com ele, né? Sou amigo dele. Aí ele, não. Entrou e foi indo assim. E aí eu falei, vou pegar um táxi e seguir essa ambulância. E aí eu literalmente fiz isso. Eu peguei o táxi do lado, eu estava lá, e aí falei, segue aquela ambulância, né? Tipo, siga aquele... Nossa, muito filme, né? O Justiceiro. Tipo, é isso que eu ia falar, tipo filme, assim, siga a ambulância. Foi, e aí, cara, a gente indo, e aí aconteceu, o carro não parava, a ambulância indo e o carro indo atrás, e tipo, a gente saiu da cidade e foi indo, pegou uma estradinha, parou num lugar, e tipo, ele sumiu um pouco a ambulância de visão, mas o taxista aparentemente sabia onde que ele tava indo. E aí ele parou nesse hospital que tava abandonado, não tinha nada, tudo escuro, não tinha uma luz acesa e não tinha nada ao redor, era uma estrada no meio do nada. E eu falei, cara, esse cara Gente, vai... que horror, parece um filme de terror isso. Muito, porque eu tava bêbado. Sabe quando você fica aquele sóbrio bêbado que você tá meio estranho, assim, você tá acordadão, o olho acelerado, aberto, assim, mas você não sabe o que tá acontecendo direito? Tipo, acabou de acordar assustado, assim? Eu tava nessa. E aí, cara, e agora, né? Aí ele parou e falou, aqui é o hospital, né? Aí, beleza. E aí eu entrei, comecei a andar, o hospital vazio, assim, não tinha nada, tudo escuro, e eu falei, cara, tava tudo aberto. Eu falei, tem certeza que vai acontecer uma merda aqui, vai? Ou um fantasma vai aparecer e vai me matar, ou eu vou, sei lá, vão me roubar o rim. Não, e assim, eles não deixarem você entrar na ambulância é muito um sinal de que vai dar errado, assim, né? Você fala, ai meu Deus, eles vão fazer merda com meu amigo. Não, e seguir uma ambulância. É, que foda. Se no táxi seguir uma ambulância, já é uma coisa errada, já tem alguma coisa acontecendo. Eu falei, tô num filme. Eu achei que era mesmo um filme. E aí eu andando, vi uma luz acesa no fundão no corredor, comecei a andar nesse corredor, aí eu vejo uma mulher, assim, com os papéis, e aí ela falou assim... Era um espírito. Ai, eu já achei que era uma mulher com bacalho bisola branca. Ela girando uma caneta mexendo sozinha. Aí ela falou assim, blá, 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 você... E aí apontou, assim, pra uma sala, e ele tava lá, meu amigo, deitado na sala, na maca. Aí eu falei, cara, é ele, né? Eu falei, velho, vambora, vou tirar você daqui. Falei o nome dele, mas não vou falar. Falei, vamos embora, meu amigo. Marcial, né? Falei um nome. Isso. Mano. Aí nessa, a mulher falou assim, então, tem que pagar. Aí eu falei, oi? Ih, caralho, como assim, né? 2 moleques sem dinheiro, fudido e entendendo nada que tá acontecendo, tem que pagar. Aí ela pegou, assim, a fichinha, abriu, assim, aí tava escrito, nome, São Paulo. Realmente. Ela colocou as informações erradas. Aí eu falei, ela falou, tem que assinar aqui, vai chegar pra você pagar, não sei o que lá, uma nota. Aí ele assinou São Paulo. Aí eu, tipo, SP, assim, né? Saímos, peguei assinão. A gente voltou, aí lembra, gente, 2008, não tinha Uber, não tinha 99 táxi. Não tinha nem celular. Nem internet no celular, né? Não tinha. A gente saiu pra porta do hospital e ficou esperando nessa estrada aparecer um carro, torcer pra esse carro ser um táxi e torcer pra ele estar disponível pra parar. Então foi tipo... E vem cá, tinha neve, não tinha? Tava mó frio, tava muito frio. E assim... tava tristaço. Eu falei, eu não sei que hora a gente vai sair daqui. E esse meu amigo, tipo, meio quase dormindo, assim, nessa hora. Ele tava meio que, sabe, aquele jeito... Você toma soro no carnaval, que você não sabe o que tá acontecendo? Sei. Ele tava inconsciente, eu lá, pedindo táxi. Aí depois de, sei lá quanto tempo, uma hora e pouco, eu consegui finalmente entrar no táxi. Nossa. E foi todo o dinheiro que a gente tinha da viagem. No outro dia a gente ficou os 2 caras de bunda andando pela cidade sem poder comprar um café, que não tinha dinheiro. Tadinho. Nossa, ele nunca se arrependeu tanto de um porre, né? Acho que foi o único porre da vida dele. Foi mesmo. Que barra. Nossa, esse é um perrengue foda. Porque esses países que você não fala a língua, dá um desespero, porque você não consegue se comunicar e, tipo, né, imagina numa era sem internet, né? Principalmente, né? E esse negócio de não falar a língua é muito engraçado, porque você lembra quando a gente foi pra Polônia? Nossa, lembro. Como era tudo tão difícil. E aí a gente foi 2 vezes, né? Mas uma das vezes que a gente foi pra... Eu vou contar primeiro do casamento da Kátia, depois se você quiser, você conta de Auschwitz, tá? Eu ia falar isso agora, eu acabei de lembrar de um podre do Edu na Polônia. Tadinho. Eu conto com prazer, eu conto. Mas é engraçado que uma das vezes a gente foi pra um casamento que era no interior. E a gente, tipo, tinha que chegar numa cidade que era Cracóvia, né? Que é maiorzinha. E daí a gente tinha que pegar um ônibus lá que ia pro interior. Ninguém sabia falar inglês. Onde você pegava esse ônibus. A gente não conseguia pegar ônibus. Parou no meio da estrada, eu precisava muito fazer xixi. Eu não conseguia falar banheiro, eles não entendiam o que eu queria. Ai, que desespero. Foi muito engraçado. Mas a melhor história da Polônia o Edu vai contar, porque é de Auschwitz. Sabe o que? Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Quando o homem quer ir no banheiro, e aí é aquelas coisas do machismo, né? Ele põe o símbolo, né? Ele faz aquele símbolo que você tá segurando um cano com a mão, sabe? E põe na frente do pênis, e aí é seu símbolo de quero mijar, sabe? Põe na frente do pênis. Pra mulher, você tem que fazer o famoso agachamento. Eu nunca
vi esse símbolo na vida, gente. Eu não sei também do que você tá falando. Eu não É verdade, é verdade. Eu o tô mostrando cano. aqui pra Agora que ela fez o símbolo. É tipo aquela... O Edu falou que era um cano, mas na verdade é meio que imitando aquela estátua do menininho, assim, fazendo xixi, sabe? Isso, do anjinho, Assim, Agora a mulher tem que fazer o agachamento do paraquedas. Que é a mímica mais próxima de xixi. Você faz o quê? Como é que chama agachamento? É agachamento que chama na academia? Cócoras, né? É as cócoras. É que vai parecer cocô, né, daí. Fazer uma levanta. Mas tudo bem, né? Não, é só aquela baixadinha, assim, de banheiro público, assim, que você não encosta. E aquela sabe? cara de alívio. É, exatamente. Aí funciona. Indicando o banheiro tá funcionando, né? Se é pra cocô ou não. Justo, continua. Não, na verdade é a sua história, né? Foi quando a gente foi pra Polônia. É verdade. Era só isso a história, né? A dificuldade de achar banheiro. Não, mas na verdade a história mesmo é a história do seu... Ó, o spoiler. Sim. Você já... Ó, spoiler, irmã, que isso? Eu fiquei chocada com essa Então, história. corta, Léo. Coloca um pi a hora que ela falar a história do seu... Mas então, Vamos lá, vamos contar essa história. essa história é maravilhosa. Você quer começar ou quer que eu comece? Pode começar. Spoiler, pra quem estiver comendo, talvez dá um tempinho. Dá um tempinho, Mas enfim, a gente foi pra Polônia, né? Logo depois do ano novo e tal. Chegou lá no hostel. E os poloneses, não sei se vocês sabem, mas eles adoram tomar vodka, né? Então lá no hostel que a gente tava, a gente foi fazer tipo um pub crawl, né, Du? Que a gente foi fazer. É um pub crawl com vodka de sabor, aquelas vodka coloridas? Vodka de sabor, exato. Então assim, todas as cores dos chakras tinha vodka. Um arco-íris de vodka. Entendeu? Vodka com tangue. E a gente começou a tomar essas vodkas tudo aí, entendeu? Tomamos as vodkas no estilo polonês, foi muito divertido, hahaha. Fomos embora, dormimos. No dia seguinte acordamos pra fazer o tour pra ir até Auschwitz, certo? Cedinho. Cedinho, bem cedinho, de ressaca, sem ter levado engolve na viagem. E acordamos pra ir fazer esse tour. Meninos, amadores. Amadores. Foi um pouco amador. Foi mesmo, amadorismo né? puro. Era meu primeiro ano novo aqui, né? Fazer uma viagem de ônibus, né? E era uma viagem de ônibus, exato, com aquele estômago zoado. Tava eu e Edu lá, né, sentados um do ladinho do outro. Nem éramos, né, nem tinha se pegado ainda, aquelas... Ah, tinha sim, aquelas... É a prova de amor, aquela lá. Foi depois de Edimburgo, a gente tava junto em Edimburgo. E aí vocês foram só os dois pra Polônia depois. Foi pra Polônia, foi. Esse ano, eu lembro. Aí, Edu, você pode continuar daí, que é maravilhosa essa parte. Entramos no ônibus, e aí é o quê? 1 hora, mais ou menos? 1h30 pra chegar até Auschwitz? Isso, mais ou menos. Mas não lembro quanto tempo que é. Umas 2 horas. É um tempo considerável aí. Nesse tempo, o que eles fazem? Eles passam na TV um vídeo mostrando cenas reais, né? Tipo um documentário de Auschwitz. Tenso. Pra contar a história e você preparar psicologicamente, né? Já pra entrar na história toda, já chegar imerso. Né? Isso. E evitar também que o Gui fique contando a história. Estamos lá no ônibus andando, começo a sentir um rebuliço no meu corpo inteiro. Não. Comecei a ficar branco, comecei a suar frio. De repente, eu não dei aquela regurgitada que você faz e sai, sabe? Dá aquela segurada, né? Foi tipo, sabe lavar rápido? Que você vai no jato, faz aquela máquina que lava. Foi tipo o VAP. Foi o VAP, sabe? Quando você vai fazer aquela lavar com água à pressão. Foi isso. Para tirar o barro do... É tipo o exorcista, assim, o jato. Em inglês eles falam projectile vomit. Isso, tirar a sujeira de... Que é o vômito projétil, projectile vomit. Esse aí. Foi tipo jatinho de limpar a roda de pneu de carro de lama, sabe? Tá vendo que eu falei pra você parar de comer, querido ouvinte? Eu queria fazer um adendo que nessa hora que a gente tava sentado ali o Edu tava na poltrona do corredor, né? O vômito não apenas atingiu o banco da frente e a cabeça da pessoa da frente, mas atingiu a cabeça e o banco da pessoa lateral. Na lateral esquerda. Foi tipo um splash posterior. De 360. Porque... E eu mesma, porque aí o que aconteceu? Ele queria parar de gorfar nas pessoas, foi gorfar pra baixo. Ai, meu Deus, gente. Porque o que acontece? O projétil foi tão poderoso que bateu naquela camada de plástico do banco da frente que espirrou pra todos os lados. Ai, que nojo. Tipo, que bom que você se livrou desse trauma já. Foi triste. Mas eu lembro que a Má veio me contar essa história, tipo assim, mano, você não vai acreditar, porque ela falou que foi uma bomba 360 do ônibus todo. Foi pra todos. Foi, cara. Foi assim, eu nunca vomitei na minha vida desse jeito. Foi inacreditável. Foi a primeira e única tipo, vez. Jackass. É que foi fazendo aquele pilão, né? A pressão ali no ônibus. E aí, o que aconteceu? O ônibus teve que parar, porque o estrago tinha sido... Né? Começou a vazar pelo corredor, vômito, assim, e escorreu. Gente, um breve adendo. Eu tenho trauma de gorfo. Se eu estivesse nesse ônibus... Você tinha, era tipo o meu pior pesadelo. Presa numa caixa com um cara gorfando 360. Meu Deus.
Aí eles pararam o bus. Inacreditável. Não, eu ia falar que eles pararam o bus. Aí eu e o Du fomos pro banheiro do posto de gasolina de beira de estrada, polonês. Tiramos bota, começamos a lavar as calças, a blusa, né, Du? Só que aí veio a mensagem que me salvou. É, porque essa história sempre tem um final feliz, né? Porque senão ia ser a tragédia eterna. Então aconteceu, um dos caras estava vomitado no braço, que vomitei nele, ele foi lá limpar também o braço dele. Aí ele olhou pra mim no banheiro assim, encostou a mão dele nas minhas costas e falou: eu entendo, essas cenas são muito fortes de Auschwitz. Foi. Essas cenas das vodkas entrando realmente são fortíssimas. Aí eu falei, realmente, poxa vida, né? É difícil ver isso, acompanhar. E aí eu me livrei de não ter sido uma ressaca. Todo mundo achou que o Edu era tão sensível que não aguentou aquela cena. Essa emoção chegando. Eu não aguentei. Foi. E foi isso que salvou ele. Porque é pesado pra caralho, é verdade, é pesadaço. Mas aí eles acharam que o vômito com cheiro de álcool, eles acharam que era por conta do Auschwitz. O puro creme da vodka. Foi. Gente, que horror, gente. Ainda bem que eu não fui nessa viagem com vocês. Ainda bem. Senão você ia ter um cara gorfando 360, uma pessoa tendo uma crise de pânico. Exato. Eu não ia dar conta. Mas a Carol tem fobia de gorfo? Não entendi. Eu tenho fobia de gorfo. Então, tipo, eu entro nos lugares, gente, já assim, pensando quem é a pessoa que menos tem chance de gorfar. Tipo, é isso, assim, que é meu gorfo dessa forma. E é verdade isso. E é verdade mesmo, esse bilhete, né? É verdade. É verdade esse bilhete. Eu ia até perguntar qual foi a origem, mas acho que pode prolongar demais nesse assunto. Esse é outro podcast. É podcast de fobias. Fobias. Podcast fobias. Isso. Se quiserem, deixa nos comentários. Pode fazer. Tem várias, inclusive. Né? E o próximo perrengue, Mar? Nini, você, vai lá. Menina. Eu vou contar um perrengue meu, então. O da Mar ainda não foi. Não, mas eu vou contar daqui a pouco. Né? Tá. Meus maiores perrengues de viagem aconteceram todos no mesmo país, que foi na Bélgica. Ah, isso é verdade. Primeiro foi foi lá com uma amiga minha, a Pri, beijo pra Pri, que com certeza tá ouvindo. Primeiro foi a hospedagem que a gente pegou. A gente chegou e tava um pouco sujo, assim, se é que se pode dizer só sujo. É. E eu liguei pra Má na hora, né, porque era um Airbnb, ela trabalhava no Airbnb, trabalha. E eu falei, meu Deus, o que eu faço, né? Aí comecei a tirar foto, tinha tipo cinzeiros transbordando, a louça, assim, da pia, que é metálica, tava branca, assim, sabe? Como se tivesse, sei lá, uma névoa em cima. Que nojo. Aí não, né? Tinha, enfim, cabelos suspeitos na cama, se é que vocês entendem. Ai, não. Exatamente. Não. Enfim, né? Aí a gente... No fim, a gente entrou em contato com o Airbnb e eles falaram assim, não, a gente vai realocar vocês pra uma outra casa, sem nenhum custo adicional, tal. No dia seguinte. E o dia seguinte a gente tinha uma viagem pra Bruges, de trem. E aí a gente falou assim, não, tudo bem. A gente entrou em contato, falou que a gente ia pra Bruges, voltava umas 8 da noite, mais ou menos, e aí a moça ia lá receber a gente, que era uma brasileira, aliás, um apartamento de uma brasileira, lá em Bruxelas. E a gente pegou o trem, foi pra Bruges, passou o dia, foi linda a cidade, comeu uma tábua de queijos mais barata do mundo. Bruges é uma graça. Falando de comidas, sempre. Sempre. Aí era umas 7 e pouco da noite, a gente, vamos lá pra estação pegar o trem, né? Chegou lá uma movimentação estranha, assim, na estação, a gente não tava entendendo direito. Mas o trem chegou, a gente entrou, e aí o trem partiu. E aí, cada parada, ele ia parando em várias cidadezinhas, né, no meio do caminho. Cada parada, ele ficava muito tempo parado, assim, a gente não tava entendendo nada, assim, porque lá em Bruges fala outra coisa, né, não é francês, fala Flemish, flamenco. E aí, em determinado momento, eles pararam numa cidade que chamava Aalst, no meio da Bélgica, assim, no meio do nada, uma microcidade, falaram assim, todo mundo tem que descer agora. Começou uma greve de trens no país. Ai, e vocês não tem mais como ir pra lugar nenhum. Ai, mas não podia nem ter chegado aí em Bruxelas, né? Ficar em Bruges, né? Que o povo ficar comendo chocolate. Pois é, pelo menos em Bruges, né? Ai, mas tava em Aalst, no meio do nada. Aí as pessoas desceram e elas foram sumindo. As pessoas foram sumindo. E era tipo, isso já tinha sido tanto tempo as paradas que já era tipo mais de 11 da noite. Nossa. E 11h30 da noite, assim. E aí falaram assim, não vai ter mais nenhum trem. Nossa. Vocês não vão conseguir ir pra Bruxelas hoje. E a gente em Bruges, no meio do nada, só com um casaquinho leve, assim, fazendo menos 2 graus. Nossa. No desespero. Sem ter onde dormir, né? E aí a gente começou a procurar táxi. A cidade era tão pequena que tinha 2 táxis na cidade, que outras pessoas pegaram. Assim, a gente foi num hotel ver pra ficar em hotel. Não tinha vaga no hotel. Foi um caos na terra. E aí, de repente, um morador local surgiu com o carro.
falou assim, eu levo vocês pra Bruxelas por 20 euros. Fazer um extra, né, gente? Mas era um cara muito bizarro. É o Uber, antes do Uber existir, ele já quis ser Uber. Ai, mas que medinho também, Medinho. né? Mas imagina, tipo, um cara do nada, assim, vem com um carro bizarro, fala assim, eu levo vocês pra outra cidade na estrada, assim, sabe? E aí? Aí a gente tentou achar uma pessoa lá, conseguimos mais um casal que topou também dirigir. Então, se acontecesse alguma coisa, a gente não ia estar sozinho, né? Pelo menos se fosse morrer, não morria Não morria sozinho. Isso, é. Se for, tipo, tirar um fígado, os outros 3 conseguem se curar ele antes da faca atingir o corpo. Exato. Adoro como sobreviver com o Nini, né? E nisso, a gente conversando com a mulher do Airbnb, que tava esperando a gente 8h30 da noite, já era tipo quase meia-noite no fim. Nossa. E aí ela foi super fofa, o cara levou a gente a 150 por hora, assim, que eu achei que fosse... Nossa. Meu Deus, não achei que fosse chegar. Talvez ia morrer de outra forma. Né? Não, sem isso, com o fígado. Aí eu não queria falar pra ele ainda onde a gente tava hospedado. Falei, deixa a gente aqui no metrô tal. Aí a gente foi lá, mandei uma mensagem, ela foi lá, buscou a gente no metrô, sabe? Foi super fofa a moça, a Mônica. Beijo pra Mônica, querida. Enfim, esse foi a perrengue em Bruxelas. E não só teve isso, mas eu fui 2 vezes pra Bruxelas e nas 2 vezes que eu fui, teve greve dos trens. Nossa. Mentira, você é a semente da greve. É a semente da greve. Vamos anotar aqui na agenda, nunca ir pra Bélgica com o Nini. Já tá anotado já. Ai, meu Deus. Mas na segunda vez tava um pouco mais rico, então deu pra pagar mais um dia de hospedagem e aproveitar. Aliás, mais um dia de hospedagem em Amsterdã, porque eu tava indo pra Bélgica. Nossa. E aí teve a greve dos trens, então eu fiquei mais um dia em Amsterdã. Então mas nada mal, né? Um dia mais em Amsterdã não é um problema. Mas foi um medo lá, perdido no meio da Bélgica. Mas você também tem história de Bélgica, não tem não? Ela estava falando pra mim, gente. Eu estava assim. Gente, eu tenho, mas assim... Já vi que a Bélgica tem histórias, hein? Países que falam francês, porque eu tenho uma também que eu vou contar depois. Então, eu vou falar e já vai linkar com a da Mores. Então, gente, vocês lembram quando teve o atentado na Bélgica? Foi exatamente na mesma semana que a minha melhor amiga, a irmã Fê, que nos ouve, aquelas, né? Beijo, Fê. Beijo, amiga. Que ia se casar. E aí eu fui, e assim, a gente chegou num dia, no dia seguinte foi o atentado. Ou seja, podia ser eu ali passando no aeroporto, gente, quando explodiu a bomba. E aí todo mundo mandando mensagem, tipo, acordei com um monte de mensagem. Você tá bem? Eu, gente, eu tô aqui. O que tá acontecendo, né? Tudo certo. E aí a gente viu, ficou assim, meu Deus. Mas a gente até então tava assim, a minha amiga mora, tipo, meia hora de Bruxelas, então a gente tá meio que fora do núcleo, do fervo, do terrorismo, né? Então tá tudo bem. E aí, assim, passou umas horas, tinha a ameaça de bomba lá em Leuven, que era onde a gente tava, né? Nossa. Então foi bem intenso. Mas enfim, foi o casamento, uma galera ficou presa no aeroporto, não conseguiu ir, foi horrível, assim. Mas assim, o casamento foi lindo, tudo bem. Aí no dia seguinte eu já ia embora. E aí a minha outra amiga, a Fê, que tava lá, a Fernandinha, comigo, foi embora mais cedo e eu falei, e a Fê tava nessa coisa de leva atrás do aeroporto eternamente. Eu falei, eu vou sozinha, tipo, eu pego o trem, tá tudo bem. Aí, beleza, peguei o trem, tava lá belíssima com a minha malinha. De repente, e assim, você já tava meio alerta, né? Porque tava rolando tudo isso. De repente, começou a entrar um monte de... Eu tava assim numa plataforma, na plataforma do outro lado começou a entrar uma fila de policiais, assim, vários policiais, e eles falando lá em flash, piriri, pararó, e eu não sabia o que eles estavam falando, e ele fazia assim, com o braço, né, vai pra lá, vai pra cá, e eu assim, gente, já começou a me dar aquele tremelique de medo, né, não passava um fio de cabelo molhado, minha filha. E aí eu sei que, tipo, chegou um trem cheio de caras vestidos de preto, e eles ficavam batendo assim na janela, eu nunca vou esquecer esse cara que olhou bem no meu olho, batendo do lado de fora do trem, com muita raiva, e bateu assim na janela. Tipo, o trem tava chegando do outro lado da plataforma, né? Mas aí tinha um cara na janela virada pra mim, e todos eles de preto batendo assim no trem. Que medo! Blá, blá, blá. E eu vendo isso, depois policiais, de repente helicóptero passando ao mesmo tempo. Eu comecei a ter um ataque de pânico. E assim, gente, eu nunca tinha tido. Foi o meu único, graças a Deus. Mas assim, é a coisa pra você, ouvinte, que já teve também um ataque de pânico. É muito ruim. Tipo, eu não conseguia respirar, eu chorava, eu achei que ia ter um piriri, que eu ia gorfar. Foi a coisa mais... Cara, eu nunca tive tanto medo na minha vida. Que medo. Assim. E eu não sabia o que era, né? Porque até então, tipo, vi o policial e passou o helicóptero e chegou esses caras batendo. Acabou que os caras desceram. Depois no jornal eu vi que era um negócio que eram uns caras meio nazi, que foram fazendo negócio na praça, enfim. Mas eu já tava lá tendo ataque de pânico. Eu não conseguia falar. Eu liguei pra Fê, eu falei, amiga, tipo, eu tô tendo ataque de pânico. Ela, vai até a estação X, que a gente pega de carro. E a gente leva pro aeroporto. E aí, beleza, eu peguei o próximo trem que passou, assim, tipo... Gente, quando eu falo que eu não conseguia respirar, eu não conseguia respirar. Eu tava, tipo... Tadinha! Tipo assim, horrível. Aí, tipo, peguei o trem, de repente, vai passar no túnel,
para no túnel. E eu tenho claustrofobia, né? Nossa. Aí quando eu estava me acalmando, comecei de novo. Aí veio, tipo, um policial me acudir, porque tinha uma gralha louca lá, né? Sofrendo. Nossa. Quase vindo a óbito. E aí o cara, mó fofo, assim, chegou e falou, você tava passando bem? Aí eu falei, eu acho que eu tô tendo um ataque de pânico. Aí eu expliquei tudo. Ele, não, tá tudo bem, fica tranquila, não tá acontecendo nada. Me ajudou. Aí eu desci lá. E, gente, assim, sério, é muito tenso. Tipo, eu lembro que eu desci nessa praça e pra encontrar a Fê, né? E aí, tipo, a praça tava cheia de tanque, de exército. Nossa, uns caras que com medo. umas metralhadoras gigantes olhando em volta. Porque tinha acabado de acontecer tudo, né? Você não sabe o que... Gente, eu nunca tive tanto medo na minha vida. Eu esperando eles, assim, sabe quando você fica olhando pra cada pessoa que passa e pensando, meu Deus, essa pessoa pode ter uma bomba, pode ter uma arma. Foi, assim, muito tenso. Eu sei que aí a Fê me resgatou. O pai do Rafa, que é o marido dela, fofo, me levou pro aeroporto e eu lá toda cagada, né? Você tava indo embora nesse dia ou chegando? Tava indo embora. Aí, gente, eu entrei no avião, eu lembro que eu pensei, cara, esse avião pode cair, que eu tô, assim, aliviada de estar no avião voltando pra casa. Já tava na tensão. Dá muito e medo. Eu me senti muito mal da Fê, porque eu falei, cara, eu tô indo embora e eu sei que tá tudo bem em Dublin. Eu me senti muito mal pra ela, assim, porque você não sabe, né? Você vive com medo. Dá medo. Então, gente, foi muito tenso. Então, e aí, conectado com essa história, né, que eu também tenho uma história bem parecida, foi que eu também tava em Paris quando aconteceram os atentados terroristas lá, né, que acho que foi a primeira vez, né, que teve um atentado agora desses... Que foi no show, gente, do Eagles of the Dead. E foi foda porque, assim, eu tinha ido pra lá pra trabalhar, que o Airbnb tava fazendo um evento lá, pros anfitriões da comunidade, os hóspedes e tal. Então eu fui pra lá com, tipo, toda a equipe do Airbnb, que foi selecionada pra ir, e a gente pegou um apartamento, tudo, então tava lá, tipo, clima de festa, evento, feliz. E depois do primeiro ou segundo dia de evento, a gente foi comer, tipo, fondue, raclette, num restaurante com o pessoal do trabalho. E a hora que a gente tava lá, mó de boa, assim, conversando, o pessoal que tava comigo, eles são de um departamento no Airbnb que chama Confiança e Segurança. Então é, tipo, o primeiro alerta que de qualquer problema que dá, vai pra esse time. E eles começaram a receber várias mensagens. E o pessoal que é do Brasil, que tava lá também, junto comigo no restaurante, começou a receber mensagem da família no Brasil, falando, tá tudo bem? E a gente assim, meu, o que tá acontecendo? Tipo, a gente não tinha a menor ideia do que tava acontecendo. Entendeu? A gente tava numa bolha. E aí falaram, teve um atentado no show tal. Tinha gente que tinha ganhado ingresso pra ir nesse show. Menino. Porque eles tinham ingresso e eles estavam oferecendo. A Ana, que é a minha amiga, Aninha, que tava hospedada comigo, ela quase foi nesse show. Eu super teria ido, que eu adoro a banda. Então, ela adorava a banda. E eu que falei pra ela, falei, Aninha, não vai não, vamos comer fondue, vamos comer raclette. Nossa, imagina, Aninha, um beijo, amor. E aí aconteceu isso. Só que não era nem só no show, teve um negócio nos restaurantes teve em restaurantes, então. E teve gente do Airbnb, teve funcionário que tava nesses restaurantes. Nossa, que tem. Então, o que acontece? A gente tava, assim, mais ou menos, sei lá, uns 15 minutos a pé do lugar que a gente tava hospedada. E aí, a gente tava super tensa. Os meninos desse Confiança e Segurança, né, do departamento, eles foram andando com a gente até em casa, porque não tinha transporte, não tinha outro jeito de ir pra casa. Ninguém ia querer sair, né? Tipo... Ninguém tava na rua. Então, eles foram até a nossa casa com a gente, pra gente ficar lá. E o que aconteceu daí pra frente? Foi horas, assim, tipo, a madrugada inteira, tentando descobrir se todo mundo tava salvo. Bem. Ai, que nervoso. Porque a gente tinha que ter certeza. Então, foi uma força-tarefa de todo mundo tentando descobrir se todos os anfitriões, todos os funcionários, todos os hóspedes do Airbnb que estavam lá, estavam bem, né? Todos os nossos amigos. Começou a ter movimento na rua de polícia, essas coisas? Então, nesse dia à noite, nesse lugar que eu tava, não tinha tanta polícia ainda. Porque a gente, meio que, logo que a gente foi, que a gente ouviu, a gente resolveu sair. Só que o que acontece? Dava muito medo, porque a gente saiu do restaurante pra ir pra casa, e às vezes, tipo, vinha uma moto, assim, em alta velocidade. Assusta. Nossa! Esse é um negócio, porque quando você tá nesse estado de alerta, qualquer pessoa que passa, você já fica meio paranoico. Você fica morrendo de medo. E qualquer peido, você vai dar um pulo e achar que você vai morrer. É horrível. Então, assim, a gente foi embora chorando, assim, com medo de não saber o que tava acontecendo, de não saber... E a gente descobriu depois que o lugar que... Um desses restaurantes que tinha tido atentado era perto de onde a gente tava, sabe? Não, loucura, é uma decisão que você faz no seu dia que, tipo... Que muda tudo, né? E teve gente que ficou lá presa a noite inteira em restaurante, porque eles fecharam todas as portas, não podia sair. Teve gente que ficou presa em vários lugares, né? E aí, e foi assim. E aí, tipo, a gente ainda tinha, sei lá, 2 dias na cidade, até o nosso voo de volta. Não tinha como adiantar voo, lógico que não. Tinha que ficar trancada. Tinha que ficar trancada em casa, mal podia sair na rua, só vendo se tava todo mundo bem. Ai, e foi assim, mas muito tenso. Tava, tipo, todo mundo que tava bem, graças a Deus. Mas assim, foi
muito, muito assustador. Foi muito assustador estar tão perto. E, tipo, na hora, você tá preocupado em checar se tá todo mundo bem, sabe? De ter certeza que tá tudo sob controle, que ninguém que você conhece se machucou e tudo mais. Só que aí o negócio começa a cair a ficha e você vai ficando com medo, você vai ficando assustado. E toma conta de você, Toma conta. É muito assustador. Nossa, é muito Foda tenso. Só lembrei de uma coisa que a gente tá falando de decisão. O marido da Fê, da minha amiga, ele trabalha na União Europeia. E eles jogaram uma bomba no metrô que sai na União Europeia. Nossa. E ele só não foi trabalhar aquele dia por causa do casamento. Ele falou que, tipo, tava com gastrite, uma coisa assim. E não... União Europeia? Ou Nações Unidas? Nações Unidas, a louca. Obrigada, Aline. Das Nações Unidas. E ele só não foi porque ele falou, eu vou pegar um negócio no médico, falar que eu tô com gastrite pra eu ficar com a família e tal. Meu, por isso, porque vai saber, ele podia estar passando lá, sabe? Muito tenso, né? Tenso. Mas que bom que, tipo, vocês ficaram bem. Foda, né? Vamos contar uma história engraçada depois disso. Conta uma história de piriri, pelo amor de Deus. Que a minha é tensa também, né? Então. A da Má é a melhor. Não é essa. A outra que a Má ainda vai contar é a melhor de todas. Meu Deus. É que eu ia emendar essa, na verdade, com a nossa viagem pro Egito, mano. Nossa! E a gente foi lá e a gente ia pro Cairo. E aí o que aconteceu? Surgiu, deu aquela queda do presidente que todo mundo foi derrubar. Tipo um impeachment maluco que rolou lá. E era no Cairo isso. Então a gente não podia sair da cidade que a gente tava, porque cancelaram os tours e tal. E ainda achavam que eu era muçulmano, porque eu tava com a barba grande e o cabelo raspado. Foi. E aí começava a ficar falando pra mim, achando que era muçulmano. Eu, cara, vai dar merda isso, vai dar merda. Vai. A gente não saiu do nosso resort lá. Foi uma mini tenso. Tem sim. Tem sim. Foi tensinho também. Foi mais tenso acharem que eu era muçulmano do que tava acontecendo lá, porque a gente não tava vendo. É verdade. Nossa, quanta coisa. Eu vou contar meu perrengue, vai? Conta. Então, meu maior perrengue de todos, eu acho que foi o maior. Gente, é muito bom esse perrengue. Foi na minha primeira viagem. Porque assim, eu nunca tinha saído do país, nunca tinha feito uma viagem realmente grande sozinha, só ido, tipo, pra praia com as minhas amigas. Já lembrei qual é. Ai, meu Deus. É muito tenso, gente. Eu fui fazer um mochilão na Bolívia e no Peru. Ia ser um mês viajando com as minhas duas melhores amigas, minha primoca e a Lari. E a gente foi lá pra Bolívia e pro Peru. Então, assim, a viagem já começa que a gente voluntariamente escolheu passar por um perrengue que foi viajar no trem da morte. Que já não é aquela experiência cheia de flores, né, e purpurina. Mas assim, tudo bem que a gente escolheu, a gente tava no budget limitadíssimo, foi muito legal, hahaha. A viagem na Bolívia foi maravilhosa, teve uns piriri sim, mas assim, parte do processo. Eu não tive porque eu sou forte. É um piriri perto dessa história, né? Nada. Eu sou forte, não tive piriri. Mas enfim. Eu lembro toda a história das calcinhas descartáveis. Não era que era descartável, que era muito ruim. Mas enfim. Mas a gente foi. Daí meu perrengue começa quando eu faço um tour na Ilha do Sol, ainda na Bolívia. Do Netinho? A Ilha do Sol. E o que aconteceu? Primeiro de tudo, eu esqueci de passar protetor solar numa região muito ínfima, nos meus tornozelos. Ai, que dor. E o sol na Ilha do Sol, como vocês podem imaginar, como é muito forte. Já falava, né? Não é mesmo? Então eu fiquei com queimaduras de 3º grau nas minhas duas panturrilhas. Ai, redondinhas, bonitinhas. Delícia, que delícia. Que delícia, com bolhas. E o que ia acontecer 2 dias depois? Eu ia começar a trilha Inca. Ai, amiga. Que é o momento perfeito pra você ter uma queimadura de 3º grau com bolhas, Amador, né? Hein? Amador, assim como o Edu. Né? Enfim, começamos como chama? Nossa trilha, né? A trilha Inca. Ah, mas e o remédio, sem contar como foi, que eles deram aquele negócio que cura tudo. Não lembro. Não foi nisso? É numa latinha com uma pomada aqui. Ai, passa essa aqui que cura tudo. Ah, mas isso acho que foi depois. Não tenho certeza. Nem lembrava da latinha, Nini. E você começou a caminhada com o negócio queimado? Comecei a caminhada com as bolhas lá em volta do tornozelo, né? Então, assim, começamos a trilha, acho que eram 3 dias e meio, uma coisa assim. Então, começamos o primeiro dia. No final desse primeiro dia, a Lari, que é uma das minhas amigas que estava comigo, ela começou a passar muito mal. Começou a, tava com febre, dor de garganta. Então a Lari percebeu que ela não ia aguentar fazer a trilha inteira. E ela decidiu voltar no dia seguinte e esperar a gente lá em como chamava? Águas Calientes, que era o nome da cidadezinha onde você fica Lari, depois que você termina a trilha. Lari foi pra Águas Calientes ficar esperando e eu e a Carol seguimos na trilha mais 3 dias, certo? Fizemos o primeiro dia de trilha, muito lindo, hahaha de novo. O que acontece? Cada cara uma bolha, né? O que acontece? Na nossa segunda noite, caiu uma chuva muito forte. Mas assim, muito forte. Imagina que você tá no Peru, nas montanhas, e cai aquela tempestade,
né? Tropical. Então, e na época de... Nas barracas, dormindo nas barracas? A gente tava dormindo nas barracas, exato, que era isso, você acampava, né? Então, assim, era muito frio pra começar a noite, muito frio. Eu lembro que a gente tava com um negócio térmico, o nosso saco de dormir, a roupa térmica, e eu e minha prima, a gente se abraçava, assim, porque era muito, muito gelado. E chovia. Na manhã seguinte, quando a gente acordou, o nosso guia veio falar que essa chuva, essa tempestade, tinha sido tão forte que tinha destruído todas as pontes do caminho da trilha. Então, assim, ninguém mais... Vocês estavam ilhadas, literalmente. A gente tava ilhada, porque ninguém conseguia voltar. Então, a gente tava, assim, no meio da trilha, ou seja, tinha um dia e meio pra trás, um dia e meio pra frente de caminhada. A gente não podia voltar, porque não tinha mais ponte. Os rios eram rios de todinhos. Lembra da propaganda do todinho? Sim, o rio era igual, marrom. Era tipo rio marrom, com água correndo muito rápido. E eles falaram que, além de tudo, no acampamento anterior, que era o que a gente tinha passado a noite anterior, as barracas tinham sido levadas pela chuva e pessoas morreram. Que Foi bem intenso. E aí, a gente tinha conhecido uns amigos na viagem que tinham começado a trilha um dia depois da gente. A gente falou, meu Deus, nossos amigos estavam lá. Nossos amigos estavam no um antes. E a gente começou a ficar perdida. Não tinha também 3G, celular. A gente não tinha notícia de ninguém. Não tinha notícia da Lari, não tinha notícia dos amigos. A Lari não sabia se a gente tava viva ou não, porque não tinha como ela ter notícia da gente, né? E foi super, super tenso. Mas a gente tinha que terminar. A gente tinha mais um dia e meio de trilha até a gente chegar em Aguascalientes. Então a gente continuou a trilha, já naquele ritmo mais acelerado, né? De tipo, de medo, de não saber o que vai acontecer. As trilhas já todas danificadas por causa da chuva. Chegamos em Machu Picchu, foi lindo. Ainda é lindo, né? E a gente chegou em Aguascalientes, e aí o que aconteceu? A gente não tinha trem pra sair dali pra Cusco, né? Porque você tinha que sair dali, pegar um trem e ir pra Cusco pra depois poder ir pro outro lugar. Só que o trem tinha sido totalmente destruído. A trilha tinha sido destruída, não tinha como a gente sair dali. Não tinha ônibus, não tinha estrada, não tinha trem, não tinha nada. Então a gente estava de novo, ilhada, numa cidade que era uma rua, e certo? E o que aconteceu? Jornal Nacional. Brasileiros presos no Peru. Jornal Nacional. E meus pais... Brasileiros presos. Dona Elaine infartando. Então, assim, tinha orelhão na cidade, era fila no orelhão o dia inteiro, de todo mundo avisando a família e tudo mais, porque a família é preocupadíssima, não sabia quem tava vivo e quem não tava. Começaram a mandar listas pro Itamaraty dos nomes das pessoas que estavam lá. Só que aí, assim, não tinha mais acomodação, né? Não tinha lugar pra pôr esse povo dormir. A gente teve sorte, porque a Lari chegou antes. Já tinha um quarto. Ela conseguiu um quarto, que era uma cama pequena. Então, assim, a gente alternava, duas dormiam na cama, uma dormia no chão. Tinha bed bugs. Ai, não. Né? Então a gente ficou toda picada. A gente ficou lá 6 dias. A gente ficou preso 6 dias. Claro que depois de um tempo não tinha mais comida na cidade, não tinha mais dinheiro no ATM, no caixa eletrônico, que chama? Não tinha mais água. Então o governo começou a mandava tudo de helicóptero. Só caía então vinha as ração. Ah, detalhe, lembrando que eu tinha uma queimadura de 3º grau. As bolhas. As bolhas infeccionaram, claro, né? Ai, que nervoso. E então eu cheguei nessa cidade e fui pro hospital. Mano, acho que foi aí que surgiu a pomada do Nini. Mas eu tive que tomar antibiótico, tive que passar a pomada. E tava assim, todo mundo tomando o estoque de cerveja que tinha na cidade pra tentar cope, né? A lidar com aquela situação. E eu tomo antibiótico lá, jogando baralho, que era tudo que a gente tinha pra fazer. Direito, né? Nem comendo direito. Não, o governo mandava comida maravilhosa. Era um arrozinho e feijão, que eu não posso reclamar. Eu comia o dia inteiro. O pessoal até me zoava, porque eu era comilona. Eu comia os lanchinhos, comia os arroz, feijão, tomava as águas. Mas o que acontecia? De vez em quando, começava a pitar uma sirene na cidade. Que era tipo um alerta de que o rio podia inundar a cidade. Ai, que horror! Então todo mundo tinha que subir pra quadra, que era o ponto mais alto da cidade. Então a gente subia pra quadra, esperava. Era, tipo, muito assustador. Daí o que aconteceu? Não tinha ainda o governo mandando comida, tal, mandando água. E o único jeito da gente sair de lá ia ser de helicóptero. Então o governo começou a mandar helicópteros do exército pra resgatar a gente. Quem que sai primeiro numa situação dessa, adivinha? Grávidas e... Os americanos. Mulheres grávidas, idosos e quem tem passaporte americanos. Europeu. Impacto prioritário. Que absurdo! Os americanos todos foram primeiro. E era uma revolta. Gente, óbvio, né? Lógico. Mulheres e crianças primeiro. Né? Imaginando os americanos ali abraçados na bandeira, saindo ali, dando a continência. Foi tipo isso. Mas enfim, depois de passar a noite lá, 1 ou 2 noites no vagão de trem, esperando nossa vez de ser resgatado, né, na fila. Ser líder de vagão, que eu sou dessas, fui líder de vagão. Já bem pepecuda. Aproveita, pepecudíssima. A gente foi resgatado de helicóptero do exército. Eu que morria de medo de voar, morria de medo de altura, naquele helicóptero. Era uma questão, literalmente, de sobrevivência. A parte mais bonita disso tudo, ver Machu Picchu do alto,
de cima do helicóptero, que foi lindo. E deve ter umas imagens perdidas disso. Aí tem as fotos de você sendo resgatada, do resgate. Tem imagens do resgate. Minha prima gravou. Tem as imagens do resgate, vocês fazendo filas. Então a gente tem imagens do resgate. Eu quero imagens. Foi um sucesso, mas assim, foi uma semana, né? Que era nossa uma semana de mochilão. A gente ficou presa lá, comendo arroz e feijão, jogando baralho, tomando antibiótico no meu caso. Bem bolhosa, né? Mas a gente foi salva. A gente passou mais 2 noites em Lima. Encontramos nossos amigos. Eles sobreviveram. Que tinham tido que voltar. E aí eles estavam em Lima já esperando a gente. Quando a gente saiu, teve acesso à internet, já tinha e-mail deles falando, e aí, vocês estão vivas? E eles estavam vivos também, graças a Deus. A gente foi lá, passou mais uma noite em Lima, passeou com eles e a gente foi embora. Mas foi muito perrê. Foi muito perrê mesmo. É muito tenso, amiga. Acho que podemos aplaudir que essa foi a história mais perrengue de todas até agora. Aplausos. Mas o resgate de helicóptero foi maravilhoso. Né? Porque viagem de helicóptero é super caro, né, amiga? Né? Esse Pelo menos um voo sobre Machu Picchu ainda. Né? Nem tinha drone na época. Verdade. Mas essa é a minha história. Que tenso, né? Muito tenso. Você quer uma engraçada rapidinha? Por favor. Só pra ter... Não é engraçado pra gente acabar na nota alta aí. Numa boa nota. Gente, quando eu fui pra Grécia com a minha mãe, primeiro que eu quase desmaiei, mas vamos fazer a parte engraçada aqui, né? Que a minha mãe pegou um bug no avião, e aí depois eu peguei quando eu tava chegando lá, enfim, mas tudo bem, ficamos bem. Mas aí teve um dia que estávamos belíssimas, a gente ficou num hotel que era, tipo, numa cobertura, inclusive tinha uma presidente, nem está patrocinando, adoraria, mas assim, muito bom, porque na cobertura tem uma piscina com bar. Que cidade é isso? Legal, Atenas. Bom. Eu só ia ficar um dia lá. Aí estávamos belíssimas, ricas, tomando, a gente esperava dar meio-dia pra poder tomar coquetéis, que a minha mãe falava, meio-dia pode. E aí eu tava belíssima, tinha levado uma camisetinha, assim, né, pra ficar lá. E aí deu um vento e tinha um monte de cacto, assim, em volta da cobertura. Deu um vento, a minha brusinha voou. E aí caiu no cacto, aí eu peguei a minha mãe, filha, caiu no cacto, melhor você não jogar fora. Eu, ai mãe, a brusinha da Pérez eu não vou jogar fora nada. Eu lembro até hoje, uma brusinha do Rolling Stones, mó bonitinha. Eu lembro dela. Aí eu, não, mó... Tem alguma coisa no cacto? Espinho, né? Aí, tipo, eu peguei, olhei assim. Acho que tivesse alguma coisa alérgica, assim, sei lá. Calma, não acabou a história, não acabou. Só espinho mesmo. Aí eu peguei a brusinha assim e falei, ai mãe, olha aqui, tá nova, tá tudo certo. E aí, beleza, ficamos lá tomando bons drinks. Aí tinha que colocar a roupa pra voltar pro quarto, né? Uhum. Aí coloquei a brusinha, quando eu entro no elevador. Quando eu entro no elevador, assim, eu, ai mãe, tá me pinicando aqui, tá esquisito, não tá legal. Chegamos no quarto, eu tirei a brusinha, apenas as minhas costas estavam cobertas em espinhos do cacto. Aí a minha mãe passou horas com uma pinça tirando espinhos do cacto das minhas costas. Um ouriço, assim, sabe? Era muito, gente, era transparente, era muito fininho, assim. Nossa! E a bichinha lá, com a pincinha, tirava, e eu ria, e chorava, ai, não. E ela falava, eu te avisei, criatura! Palavra de mãe tem poder. E eu, como boa taurina, teimosa, né? Falei, mas tá tudo bem. Aí, enfim, mas tá tudo bem, né? Tirou com as espinhas. Tá aqui contando a história. Estamos aí contando a história. Então, maravilhoso. Tá cagada, né? Mas tudo bem. Nossa, a gente poderia ficar aqui horas falando de perrengues de viagem, né? Nossa, demais. Inclusive um episódio só de perrengue com drone. Nossa, a gente tem um episódio desse, porque eu e Edu passamos cada uma. Nossa senhora. Drones fugitivos? Drone tem vida própria quando você voa na viagem. Ele tem. Nosso drone deu uns bons ataques cardíacos na gente. Deu. Mas beleza, foi incrível. Quero ouvir os perrengues da galera que também tá viajando aí. Seja viajando pro interior do Brasil, seja viajando pra fora, seja nas viagens pela Europa, onde for, né? Sim, por favor, dividem. Conte o seu perrê. E por falar em perrê e erros de português, qual que vai ser a nossa pergunta final? Pois é, qual vai ser a nossa pergunta final? Bate pronto. Qual que é o seu dia preferido da semana? Eu vou responder primeiro, então, pra ninguém copiar. Sexta-feira. O meu também. O meu também. O meu também. É muito padrão, será? Não. É que sexta-feira tem um ar de, tipo, tá começando o fim de semana e meu que eu menos gosto é domingo, principalmente domingo à noite. Sabe por quê? Sexta-feira é que nem eu digo sempre que é a mesma coisa quando é o seu primeiro dia de férias e sabe, tipo, e o primeiro dia de viagem, sei lá, porque, tipo, é quando tudo pode acontecer, você tem tempo, dá pra, tipo, sabe, fazer tudo que você quiser, ainda vai ter dias pra descansar. É muito bom, adoro um mar de possibilidades ainda, né? Pra mim, essa é
um pouco diferente, porque, tipo, sexta é o meu sábado, né? Porque eu folgo sexta e sábado, trabalho domingo a quinta. Só que a sexta-feira é meu dia pra mim. É o dia que eu tenho pra fazer minhas coisas. Que eu tenho tempo de fazer um passeio super longo com o Danone, de sair no meio da tarde, se eu quiser, pra aproveitar o sol. Pra fazer cabelo. Fazer cabelo, ou ir fazer reiki, ou ir fazer massagem, o que eu quiser, sabe? É meu dia. Mas assim, eu trabalho na sexta, mas eu já trabalho feliz. Porque, tipo, cara, é sexta, foda-se. Eu sou assim na quinta. 5 da tarde, beijo, tchau, foda-se, vamos lá. E aí você fala, vamos tomar drink. Se eu tiver de ressaca amanhã, ainda é sábado. Foda-se. Inclusive, eu adoro fazer coisas na sexta, assim, tipo... Chamem a Carol. Na sexta, acho ótimo, porque fica de ressaca no sábado, ainda tem domingo. Chamem a Carol pro rolezinho na sexta. Chama nós. Eu fico assim na quinta-feira, mais que na sexta. Eu acho que a quinta é aquele dia que você fala, não é o dia do fim de semana ainda, mas já tá naquela vibe de amanhã é sexta, então tá tudo bem. Eu sou assim na quinta também. Quinta é o dia que eu menos gosto. Ah, não. Porque quinta é o dia que eu tô mais cansado e ainda não é sexta-feira. Eu gosto de quinta, pra caralho. O pior dia é segunda ou terça. Porque terça, na verdade, é o pior dia, que você tá no meio da semana. Segunda eu não curto, não. Terça é um Tá longe ainda, né? Tá perto do domingo, longe da sexta. Tá horrível. Segunda é meio. Eu concordo. Todos. Então é isso, gente. Todo mundo... Quinta e sexta aí, sexta pra muitos, domingo pra outros, quinta pra outros. Que bom que pra gente que tá gravando é sexta. E vamos encher a cara. Mas pra quem tá ouvindo é quarta. É verdade. Ou não, né? Vai saber o dia. Ou segunda. Depende do dia que eles estão ouvindo. Verdade. Mas é isso, né? Obrigada, Carolzinha, pela participação. Obrigada, gente. Amei. Como sempre que quiser. Bons drinks pra vocês. Valeu. Beberemos bons drinks aqui também. Muito bem. E aí? Manda bala, gente. Também caipirinhas por nós, porque a gente tá em Dublin e eles estão em São Paulo. Exato. Isso. E a gente se vê aqui na próxima semana. Não esqueçam de deixar sugestões de temas que vocês querem ver aqui no nosso eDublinCast. E pra quem quiser mandar recadinho pra gente ler aqui sobre perrengues de viagem, Nini, qual que é o número? 353-89-946-0731. Repetindo, 353-89-946-0731. E é isso. Deixa também nos comentários do YouTube que eu consigo ver, porque lá no... É verdade. Muito bem. É isso. É isso, então. É isso, gente. Tchau. Beijinho. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.